Podem perguntar sobre o que quiser também, desde que não seja sobre política partidária. Você se levanta, por favor, e diz seu nome. Meu nome é Samuel. E eu gostaria que o senhor comentasse da inserção do Mercosul, dos benefícios ou das barreiras para a expansão do Mercosul e o que ele pode trazer de bom, melhorar na condição da América Latina. Bom, o Mercosul é uma antiga ideia que, na verdade, nasceu na Comissão Econômica para a América Latina, que é um órgão da ONU, que funcionava lá no Chile, da CEPAL. A ideia da integração. Ali havia alguns economistas importantes, um argentino chamado Raul Prebisch, um brasileiro chamado Celso Furtado. Eu trabalhei lá também, mas muito depois. E a ideia é que era melhor integrar os mercados para dar mais condições de você ter escala. Se você vai produzir sapato para 10 milhões de pessoas é uma coisa, para 100 milhões é outra. E assim vale para tudo. Você pode baratear o custo, etc, etc. Você tem vantagens em se integrar, sobretudo quando se trata de economias complementares, ou seja, uns produzem uma coisa, outros produzem outra coisa. Bom, essa ideia é velha, se tentou fazer em vários momentos, na América Central foi feita alguma coisa, houve uma coisa chamada ALARC, que foi o primeiro passo para o Mercosul, até que, em 1990, o Brasil, a Argentina, o Uruguai e Paraguai resolveram tomar um passo adiante e dizer, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pensar como se nós 4 países tivéssemos, frente aos outros países, uma barreira imaginária, que é a tarifa. Quer dizer, o que é a tarifa? É o imposto que você paga quando importa alguma coisa. Vamos ter uma tarifa igual para fora e vamos deixar sem tarifa aqui dentro. Então, aqui dentro tem uma zona, comércio é livre, não tem que pagar imposto. Os de fora, para venderem aqui, vão ter que pagar imposto alto. Vão fechar essa região e tal. Bem, e isso foi feito até certo ponto. Até certo ponto, por quê? Porque alguns países começaram a dizer, mas o Brasil está avançando muito na indústria. Então a Argentina começou a querer exceções, chamamos assim. E assim, isso vale, mas não vale para automóvel. Isso vale, mas não vale para cana-de-açúcar, porque a Argentina não podia competir com o Brasil em cana, e assim vai. Então, não houve uma integração completa no Mercosul. A Europa fez uma integração, chama-se União Europeia. Na Europa, alguma parte do poder político passou para uma comissão que é supranacional. No Brasil, não. No Mercosul, não. O Mercosul, até hoje, é um entendimento entre 4 países e não tem uma comissão forte que represente os 4 e que decida. Quando tem uma crise, os presidentes falam um com o outro. Não tem um mecanismo de resolver, de dirimir as dúvidas, tem que haver um acordo. Ou imposição, dependendo da situação. Bom, na Europa, o que eles fizeram? Eles criaram um banco central único, quer dizer, uma moeda única. Está em crise agora. Por quê? Porque eles fizeram a moeda única, mas eles não tiraram de cada país a liberdade de fazer o seu orçamento. Então, os países gastam muito, outros pouco. Nesse momento, por exemplo, os alemães reclamam porque os gregos estão falidos e dizem, vocês estão falidos porque vocês gastaram muito. Pegaram dinheiro público e fizeram farra com dinheiro público. Por que eu vou pagar a farra de vocês? Então, não houve unificação nem lá, fiscal. Então, mesmo na União Europeia, que é uma união, você pode passar de um país para o outro sem pedir passaporte, você pode, o comércio mesmo lá tem problemas. Aqui nós não chegamos nem àquele ponto de lá. O Mercosul foi um avanço no seguinte sentido. Primeiro que o comércio aumentou. O comércio entre a Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai aumentou muito, o comércio interno. Isso é bom. Houve menor. Segundo, porque houve também um certo fluxo de capital, mas num sentido um tanto perverso. Os brasileiros estão comprando a Argentina. E isso é um pouco complicado, porque no futuro pode dar problema. O bom seria que tivesse maior integração dos capitais. A mão de obra não está móvel ainda. Por quê? Se você trabalhar na Argentina sendo brasileiro, quem é que paga teu seguro depois? Sua previdência social. Não foi resolvido. Então, é uma integração parcial. Ela foi positiva para o comércio e ela foi positiva, sobretudo, porque vocês são muito jovens, não têm ideia disso, porque a Argentina era vista aqui como inimigo. As tropas brasileiras ficavam no sul do Brasil para se defender da Argentina. Isso acabou, porque houve realmente uma aproximação muito grande. E hoje o fluxo de pessoas é muito grande. O fluxo cultural também, as universidades vão lá. Então, o Mercosul foi, eu acho, foi positivo.
Ele foi incompleto, continuou sendo incompleto, e dificultou um pouco as negociações do Brasil com outros países, porque tudo nós temos que fazer os quatro. É difícil homogeneizar os interesses dos quatro em muitas situações. Mas eu acho que é um passo adiante. Quem mais? Meu nome é Vitor e eu gostaria de saber qual que é a posição do senhor sobre a inserção da Venezuela no Mercosul. Bom, é o seguinte, nós sempre quisemos que houvesse uma expansão do Mercosul. E a Venezuela é um parceiro importante para o Brasil e para o resto do Mercosul. O comércio do Brasil com a Venezuela aumentou muito. A dificuldade é que o Mercosul é uma união que requer certas pré-condições. Algumas dizem respeito a questões complicadas de tarifa, como é que você homogeneiza e tal. E tem uma cláusula que é uma cláusula democrática. Os países têm que ser de democracia. Então, havia muita resistência, porque a Venezuela não cumpriu esses requisitos de primeiro ajustar as suas tarifas, etc., etc. E havia o temor de que a entrada seja mais política do que econômica. E, como objetivo, eu acho que seria bom que a Venezuela entrasse. Agora, eu acho que como seria necessário, a meu ver, que o governo do Brasil pedisse a Venezuela mais, exigisse mais da Venezuela para se ajustar às cláusulas do Mercosul. Que vale a pena entrar, vale, por razões econômicas e também por razões políticas, porque aumenta a possibilidade de nossa influência no sentido da democracia. Né? Mas é preciso ver se a Venezuela realmente cumpre aqueles requisitos e até quando eu saiba não estavam cumprindo todos os requisitos para poder entrar no Mercosul. Mas, em tese, embora o Mercosul não tenha nada a ver com a Venezuela, que é norte, né? Mas como a integração da América do Sul é importante. Seria bom que houvesse. Como houve tanta paralisação do Mercosul, é preciso dar um novo impulso. Né? É verdade que o comércio do Brasil com a Venezuela aumentou independentemente disso, porque ela já estava aumentando sem que ela tivesse integrada. O risco é mais político, o Chávez usar o Mercosul como tribuna simplesmente para atacar os inimigos dele. Boa tarde, meu nome é Luiz. E aproveitando que o senhor já comentou sobre o euro na União Europeia, queria perguntar se seria viável para o Mercosul a unificação de uma moeda. Quando eu era presidente, o presidente da Argentina, num período, era o Menem, Carlos Menem. E o Menem propôs logo a fazer uma moeda comum. Eu disse, olha, tudo bem, ótimo, desde que nós tenhamos uma política comum, política econômica comum, política fiscal comum. Porque senão ia dar o que deu na Europa hoje. Quer dizer, se você não tem uma autoridade para impor a política fiscal, ou seja, o orçamento, o governo faz uma loucura de um país e o outro é quem paga. Não pode haver moeda comum enquanto não existe uma homogeneidade maior entre as economias. Mesmo na Europa, o que eles fizeram? Fizeram um tratado chamado de Maastricht, que impunha certas regras. Cada país não pode se endividar mais que 3% do seu produto. Uma série de regras desse tipo. Bom, nós aqui não temos essas regras. Nós precisaríamos ter muito mais trabalho de integração efetiva, inclusive de definição de conjuntos de políticas comuns, econômicas, fiscais, para que possa ter uma moeda comum. Senão não dá certo. Na verdade, a moeda é símbolo de soberania. Quer dizer, quando o governo tem uma moeda, ele pode desvalorizar essa moeda, né, independentemente do que os outros queiram. Quando tem uma moeda em comum, não. É o que está acontecendo na Europa. Portugal, Grécia, Espanha, eventualmente Itália, vão pagar um alto preço porque ele não pode mexer no câmbio. Só quem pode é o Banco Central, que é um só e ligado aos alemães. Aqui seria a mesma coisa. Então, tem que trabalhar muito para poder ter uma moeda que tenha valor e que tenha condições políticas de se manter como moeda comum.
Meu nome é Daniel e eu gostaria de saber de uma abertura da União Europeia com o Brasil, de comércio e de pessoas, por exemplo, o uso só do RG, passaporte. Bom, de comércio é o seguinte, existe uma contínuas negociações, mas não pode ser com o Brasil, tem que ser com o Mercosul. O que dificulta avançar em tratados de comércio. Outros países que não têm, como o Chile, ou mesmo como o México, que não estão amarrados assim, fizeram negociações com a Europa mais avançadas do que nós, porque nós temos que... E aqui tem um problema, é que nós somos competidores da Europa, nós e a Argentina, por causa da França, principalmente, mas não só, por causa dos produtos agrícolas. Então, o rolo de uma negociação com a Europa é que a Europa tem medo de acabar com os impostos, né, diminuir os impostos, diminuir as barreiras, e a produção agrícola do Mercosul derruba a produção europeia, porque eles não têm condição de competir em produtividade e em custo da força de trabalho. Então tem essa dificuldade. Na época em que você está com as vacas gordas, não tem problema, você não sente falta de nenhum tratado que o comércio se faz. Quando começa a haver crise, aí sim começa a haver dificuldade. Seria melhor ter um tratado para poder garantir um pouco mais as condições do comércio, etc, etc. Outra pergunta você fez, eram duas. Está respondido? Então tá bom. Sim. Só os meninos, né? Só os homens. É raro isso aqui. Geral. As mulheres estão passando a perna nos homens em tudo, sobretudo na educação. Meu nome é Lucas e eu queria saber como que o Itamar Franco e o senhor conseguiram pensar no Plano Real para ser implantado no Brasil. Bom, é o seguinte, o Brasil já vinha, como você sabe, de uma inflação grande, galopante, forte, e tinha tentado muitas vezes. O que mais se aproximou de dar certo foi o chamado Plano Cruzado, o termo do presidente Sarney. Bom, quando o presidente Itamar foi para o governo, a inflação era muito elevada. E ele foi mudando de ministro, mas ele sempre, claro, todo mundo queria a mesma coisa, como é que consegue acabar a inflação? Em 7 meses ele mudou 3 ministros. Eu fui o 4º, em 7 meses, que é uma coisa complicada. Bom, e tinha o mesmo desafio, acabar com a inflação. O que eu fiz? Eu chamei quem sabia. Eu não sou nem economista, né? Eu chamei os que tinham trabalhado no Plano Cruzado, e, sobretudo, 2 que escreveram artigos muito importantes, que é o André Lara Rezende e o Pércio Arida, com o tempo vieram para a equipe, tá? E constituímos um grupo de pessoas que recolheram a experiência do passado e nós começamos a trabalhar. Acabar com a inflação é um problema muito difícil, porque não é um problema técnico, é um problema político também, né? Porque com a inflação, uns ganham, outros perdem. O povo perde e os ricos nem tanto, né? E o governo ganha. Porque basta você não pagar, atrasar o pagamento do governo por 3 meses, a inflação come o valor. Tá? Se a dívida não é reajustada, perde valor. Salário, mesma coisa. Você recebe no começo do mês, no meio do mês vale muito menos. Quem é que se salva disso? Quem tem dinheiro em banco, por causa da correção monetária. O banco corrige o valor do seu dinheiro. Os que não têm dinheiro em banco, perdem, né? E a inflação desorganiza também, porque você não sabe qual é o valor das coisas, não sabe projetar nem nada. Mas muita gente se acomoda com a inflação. Por exemplo, para o Congresso não é mal a inflação. Para os deputados que não têm, quando não tem responsabilidade, porque o governo manda um projeto de orçamento, por exemplo, e diz, olha, a inflação do ano que vem vai ser, digamos, em média de 20% ao ano. Aí os deputados vão lá, não é 20%, vai ser no mínimo 25%, talvez 30%. Aumenta tudo. Quer dizer, eles calculam que a receita vai aumentar e então fazem compromissos de gastos maiores ainda. Então, outra coisa, para os líderes sindicais, a inflação é cômoda, porque você vai ter sempre demanda de mais salário, porque a inflação está comendo salário, e os patrões não vão se incomodar com o aumento de salário, porque o aumento de salário vai ser comido pela inflação seguinte. Então é um jogo, os sindicalistas fazem greve, não sei o que e tal, o patrão concede um aumento e aquilo acaba, em seguida nova greve. Então você tem muita gente que surfa na inflação. E nós temos que enfrentar a oposição desse tipo de questão. Depois, o que está por trás da inflação? Geralmente por trás da inflação está uma tremenda desorganização das contas públicas. Quer dizer, o governo não tem dinheiro para pagar o que está contratado e ele emite moeda, emite papel
que não tem lastro, não tem base para dizer. Para dizer, ó, você está emitindo aquele dinheiro, você não tem reservas para pagar. Quando alguém vier cobrar, se você não tiver dinheiro, você faz mais papel. E aí desvaloriza tudo. Não é? Então você tem que botar em ordem as finanças do governo. O fundamental na inflação é você segurar o gasto público, botar em ordem as finanças do governo. Complicado. Tem que vencer no Congresso, que o Congresso quer gastar mais. Vencer os seus colegas de governo, que também querem gastar mais. Então é uma luta política. Não dá, vamos botar a mão no freio mesmo, né? E vamos estabilizar a moeda, e depois vamos gastar. Além do mais, tem a seguinte questão. Quando você vai parar a inflação, os salários automaticamente aumentam. Por quê? Porque quando você está numa inflação, digamos, de 20% ao mês, se você ganha 100, na verdade você não ganha 100. Você ganha no final do mês 80, na média deve ser 90. Né? No dia a dia da inflação. Então, se você parou, já deu um aumento, automaticamente já deu um aumento. Porque você passa a ganhar aquilo que você recebe mesmo. Se você, além disso, der outro aumento, você faz uma outra coisa que atrapalha o programa. Você aumenta o consumo muito velozmente. Vocês viram lá embaixo, eventualmente, aí na coisa, reclamando tal, carne e tal. Porque a capacidade de compra do povo aumentou muito. E quando aumenta muito e você não tem produção, volta a inflação. Porque você tem pouco produto, sobe o preço dos produtos, descontrola de novo. Então, é difícil calibrar e é difícil convencer os sindicatos de que você não vai dar aumento naquele momento, porque se você der, você explode o plano. E que o aumento virá depois. Ninguém acredita muito nisso. Então, você tem uma luta política aí, você tem que ter braço de ferro, porque eles vão te chamar de que você quer tirar o sangue do trabalhador, que você está botando peso de tudo em cima do trabalhador. Bom, às vezes mas às vezes não é. Quando você consegue fazer mesmo, não é. Você resolve a questão. É uma luta política. Também é uma luta política com os donos de dinheiro, porque muita gente ganha na especulação. Né? Então, você tem que ter força política para poder botar em ordem as contas. O resto, digamos, varia. Nós inventamos uma moeda virtual, o RV, que nós não queríamos ligar ao dólar, por razões técnicas. Nós trocamos todas as moedas de uma vez só. O real. O real era primeiro virtual, só tinha unidade real de valor, não via moeda. A moeda era o Cruzeiro Novo. No mesmo dia, 1º de julho de 94, em todo o Brasil acabou o Cruzeiro Novo e nós entregamos moeda. Moeda e cédula nova e tal, para dar ao povo a sensação de que efetivamente, dali por diante, a vida era outra. E depois leva muito tempo você ter que apertar os torniquetes, porque a memória da inflação continua. E as pessoas acham que vai haver inflação. Então continuam querendo mais, querendo aumentar mais o salário, aumentar mais o aluguel, aumentar o valor das mercadorias. Você tem que ter braço de ferro para poder segurar isso. Foi isso que nós fizemos. Né? É um misto de saber técnico, aproveitando as experiências anteriores, com força política. Agora, por que tinha força política? O governo do presidente Itamar era fraco, porque foi o impeachment. Né? Porque a sociedade cansou da inflação. Então, o meu trabalho era de falar com o país o tempo todo, para ganhar confiança. Então, isso dá força política. Você tendo força política, você consegue, tem credibilidade, você consegue ser duro, impor e avançar. Nem sempre se consegue isso. Quando a sociedade não está cansada, não consegue. Vejam, mal comparando a questão da corrupção. Né? Começa a dar sinais de que a sociedade está cansando. Sinais. É preciso que canse mesmo, porque senão o presidente não tem força para acabar. Não tem força. É ilusão pensar que o presidente tem. Não tem. Precisa ter apoios. Né? Mas chega um momento que a sociedade não aguenta mais. Com a inflação estava naquele ponto. A sensibilidade política está em dizer, a sociedade está preparada para a gente entrar duro nessa questão. Vamos entrar duro nessa questão. E ganhar apoio do país, não é o apoio do Congresso só. É do país. Então foi isso que nós fizemos. Um pouquinho mais, eu estou com dificuldade de falar. Bom, meu nome é Vitor. Nós já sabemos. Assim, desde os anos de 1990, nós vemos que o Brasil e a América do Sul em si têm assinado diversos tratados e se integrando muito. Porém, nós vemos que as Guianas, excluindo a Guiana Francesa, que ainda é um território da França, a Guiana e o Suriname se mantêm ainda distantes. O senhor vê que vão se aproximar no futuro próximo ou não, ou vão continuar mesmo essa economia voltada para o Caribe e não para o Sul? Eu acho difícil, porque
fazer voltar para o primeiro, sempre tem uma coisa que a gente menospreza, mas que pesa, é a língua. Eles falam outra língua. Isso dificulta razoavelmente. O espanhol é outra língua, mas é parecido com a nossa, dá para arranhar. Né? E uns lá falam holandês, você imagina. Né? Outros falam inglês, outros falam francês. Né? Isso não é fácil de você resolver na vida, no dia a dia. Segundo, são pequenas economias já muito sideradas pela economia colonial central. Eles têm bom relacionamento conosco, eles participam dos encontros da hispano-americanos, etc, etc. Mas eu não vejo que, do ponto de vista provavelmente da integração, tipo Argentina, Brasil, Paraguai, acho difícil que no curto prazo isso ocorra. Eu sempre gostava de brincar, dizendo, a maior fronteira que a França tem é com o Brasil, né? São 700 quilômetros. Porque lá é departamento, né? É França. Bom, eu vou fazer um apelo. Alguma moça? Algumas meninas, né? Pronto, Meu nome é Natália e eu gostaria de saber, na opinião do senhor, o que o Brasil precisa para impulsionar a educação, para melhorar a educação nas escolas públicas, já que a educação é o início de tudo. Olha, para dizer brevemente, qual é a chave da educação? É isso que a sala de aula. Quer dizer, a relação do aluno com o professor. Né? O resto é muito importante, mas se não houver um bom professor e um aluno motivado, não vai. Então, eu acho que nós temos que dar mais atenção aos professores. Melhorar a formação, melhorar o salário, massivamente, dos professores. E outra coisa que nós precisamos, que as famílias se interessem mais pela educação. O que também não é fácil, porque as famílias mesmo muitas vezes não foram educadas. No caso do Brasil, que é um país dinâmico, novo, então a família tem menos educação que o filho. Então é difícil acompanhar a educação. Mas, no fundo, eu não sou especialista nessa matéria, mas o que eu acho é que você tem que ter tudo se dá dentro da sala de aula. Eu sou muito favorável ao computador, tudo isso, mas não adianta nada se você não tiver, se o professor não tiver chama, e se o aluno não estiver motivado, e se não souber mexer naquele negócio. Né? Não adianta nada. Nós aqui vamos sempre fazendo medidas assim, um pouco demagógicas nesse sentido. Não é fácil melhorar a educação, porque não é fácil melhorar a formação de ninguém. Leva tempo para você ter professores melhor formados, com melhores salários, e algumas exigências. Leva tempo para fazer isso. Né? Não é uma coisa automática. A gente tem que entender que, como houve uma explosão demográfica no Brasil, o sistema educacional pré-existente acabou, ruiu. Aqui todo mundo fala, no meu tempo, na escola normal da praça, Caetano de Campos, é verdade, era uma escola excelente. Bom, mas quantas pessoas estavam lá? Né? Como nas universidades. No meu tempo, na USP, mas quantas pessoas eram alunos da USP quando eu era aluno? Muito pouco. E, de repente, é massa de gente. Então, isso desorganizou tudo. O governo não tem capacidade administrativa, nem para controlar, não tem professores suficientes, o número de professores sem formação é imenso, sobretudo do curso primário, né? É imenso. Então, você não tem como resolver isso de um dia para a noite. Vai levar muito tempo. Está havendo algum progresso? Eu acho que sim. Não sei julgar, mas acho que sim. Alguns estados estão mexendo bastante na questão educacional, estão treinando, mas eu volto a dizer, a chave é o professor e o aluno, a relação do professor com o aluno. Eu sempre conto o mesmo fato. Há muitos anos atrás eu fui convidado para ser professor por um ano na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, que é uma universidade antiga, prestigiada, famosa. Eu era professor na França. Bom, eu fui para Cambridge. Naquela época, um professor de Cambridge ganhava mais ou menos a mesma coisa que um professor da USP em São Paulo. Claro que tomando em consideração a variação da moeda. E a vida lá em Cambridge era modesta dos professores, relativamente. Modesta. A universidade não tinha nada de excepcional quanto a meios. Agora, tinha uma tradição, um respeito, amor à briga, ao debate intelectual, uma valorização de tudo aquilo, que valia muito. Por exemplo, em Cambridge, como em outras grandes escolas inglesas, quem é professor ou aluno lá, ele é de uma faculdade, mas ele tem que se associar a que eles chamam a um college. O college é um clube. Você é eleito para o college, para isso, para aquele, não sei o quê. Bem, e o college é um lugar de convivência. Eles põem juntos alunos e professores de muitas disciplinas diferentes, não é da mesma.
não é da mesma faculdade. E também de hierarquias diferentes. Bom, um é full professor, professor catedrático, aqui chama outra coisa hoje. É? Não, professor de catedrático, como é que chama hoje aqui? Titular, titular. O titular com assistente, com não sei o quê, tudo junto ali. Bom, para criar uma convivência. E tem hábitos, às vezes, alguns muito ridículos até, mas aquilo eles valorizam enormemente. Por exemplo, se você é membro de um college, você tem certos privilégios. Um dos privilégios, pisar na grama. Isso é uma bobagem, né? Aquele gramado formidável que tem nos colleges da Inglaterra, já viram talvez na televisão, no jornal, lindíssimo. Ninguém pode pisar na grama, a não ser se você for o que eles chamam fellow, que é membro daquele college. Isso te dá uma distinção. E você é respeitado, dependendo do college que você está, é mais ou é menos e tal. Pequenos sinais de respeito. Bom, isso conta para a vida. Ninguém vive só de salário ou só de meios materiais, vive também de consideração. Né? E cria um clima de discussão, porque quebra um pouco. A Inglaterra é um país hierarquizado, mas no college tem um dado momento que você entra numa sala depois do jantar, onde só entram os que são fellow. E aí o mais novo serve ao mais velho, não tem garçom, como se fosse na Idade Média, para criar um liame, uma relação. Então, educação é complicado, porque, claro que você não pode fazer college no Brasil inteiro e para colégio não dá. Nós não somos ingleses, por sorte. Né? Mas alguma coisa de valorizar mais o professor, a sala de aula, a relação com o aluno. Né? Ou o professor tem chama e ele transmite alguma coisa e prende a atenção do aluno e motiva, ou não adianta. E às vezes, mesmo numa faculdade, eu não tenho experiência, não sei de dar aula em faculdade, mas numa faculdade, às vezes você tem um bom professor só naquele ano. Basta. É melhor que tivesse mais. Mas se você tiver um bom, já é uma coisa que você tem no que se agarrar. E eu acho que nós aqui não estamos dando atenção suficiente a isso. Agora, é claro que no Brasil, como são milhões, você não pode ter um tipo college. Você tem que ter padronização, você tem que ter guias para os professores poderem ensinar em massa. Enfim, não pode ser a idealização que eu fiz aqui dessa relação direta professor e aluno. Tem que ter um pouco mais de processos, né? Tem que ter acesso à informação, aos livros. Mas eu não sou pessimista. Vocês sabem muito mais hoje do que sabiam na minha geração as pessoas. É ilusório pensar que no passado isso foi. Não é verdade. Não é verdade. Alguns do passado tinham uma formação excepcional, a maioria não tinha nenhuma. Então, na média, as coisas não estão piorando, não. A escola pública teve, como eu disse aqui, ela não aguentou a pressão. E hoje você tem problema até de segurança das escolas. Até de segurança. Né? E isso tem que ser encarado, tem que ser visto. Mas eu acho que tem que valorizar de novo. E é importante que a classe média volte para a escola pública. Porque a classe média cobra mais. Cobra não seja dinheiro, exige mais. E aí você dá a escola um sentido que é muito importante, que é o da igualdade também. Se a classe média vai para a escola privada e o povo para a pública, estamos mal. Estamos criando casta. Porque a escola é fundamental para você estabelecer relações. É preciso que haja mistura aí na escola. Houve um certo momento de afastamento da classe média com a escola pública. Agora parece que está voltando, porque a escola privada cresceu muito o preço, então você vai ter que ir para a escola pública. Não é mal isso, não, porque isso vai forçar a melhorar também. A classe média tem mais capacidade de protesto, de voz, para reclamar, para melhorar a condição média do ensino. Mais uma questão, depois eu estou quase sem voz, que eu estou com a gripe danada. Vamos lá, mais uma moça aí. Agora? Meu nome é Júlia. Eu queria perguntar o que o senhor acha da divisão do Pará, que agora estão discutindo em Brasília. Bom, isso é uma coisa complicada, porque, em tese, eu sou favorável que as regiões sejam mais diversificadas e mais autônomas. A consequência política disso no Brasil é complicada, porque isso significa gasto muito grande, significa você ter mais 3 senadores por cada uma dessas entidades, mas não sei quantos deputados, e mais pressão sobre o gasto público. Eu não sei se não seria possível criar uma situação mais... Ou muda isso, esse sistema tal como nós temos, ou seja, acaba com essa coisa de um Senado representando cada Estado com 3 senadores, ou muda isso, ou você vai ter um custo muito elevado público para poder criar
estados autônomos. Que é a vantagem em criar alguns estados autônomos? Veja o caso de Tocantins. Tocantins progrediu muito. Né? Eu estava na Assembleia Constituinte, eu votei a favor da autonomia de Tocantins. E foi bom, acho eu. Né? E mesmo aqueles territórios lá, hoje seria inaceitável ter território, quer dizer, que o governo federal nomeia alguém, ninguém aceita mais isso. Né? Agora, precisa equilibrar muito a questão do gasto público. O mesmo se diga que é mais grave ainda para a criação de municípios. Nós criamos muitos municípios que aumentou muito o gasto e não tem função. A Câmara Municipal, são 5.700 câmaras municipais. Você multiplica por 10 em média de número de vereadores, você tem 57 mil vereadores no Brasil. Todos têm assessores, não sei o que lá, mordomia, salário. Vereador não devia ter, a não ser nas cidades grandes, não devia ter salário. Porque eles vão lá uma vez por semana, para poder votar, para quê? Né? Se nós não desatarmos o gasto público da função pública, vai ser difícil atender ao reclamo, que é justo, de maior diversidade e, portanto, de apoiar a criação desses estados. Última questão. Vamos lá, você. Cadê o microfone aqui? Cadê? Aqui. Sumiu? Quem falou a última? Pronto. Eu queria, então, finalizar fazendo uma pergunta. Como o senhor resumiria quem é Fernando Henrique Cardoso para o Brasil e o que é o Brasil para o Fernando Henrique Cardoso? Opa, era melhor não ter feito essa última pergunta. Bom, o que é o Brasil para mim, eu diria que é tudo. Eu vivi muitas vezes fora do Brasil. E eu tive muitas oportunidades de passar o resto da vida fora, ter posições fora do Brasil. Eu jamais quis. Porque isso é uma questão de raiz. Para mim, eu não consigo me pensar fora do Brasil. Embora eu seja uma pessoa, digamos, bastante cosmopolita. Né? Eu vivi fora, eu falo várias línguas, eu não me sinto mal fora do Brasil, mas não é a mesma coisa. Quer dizer, eu acho que minha vinculação, meu sentimento está nisso aqui. E não penso diferentemente para melhorar as coisas aqui. Tem uma forte vinculação, enfim, isso aí não tem jeito, é assim. Agora, o que eu sou? Eu já disse aqui, uma vez me perguntar, como é que você vai ser considerado daqui a 100 anos? Eu digo, será que eu vou ser, daqui a 100 anos alguém vai perguntar, vai saber quem eu fui? Eu não sei. Isso aí vai ter um pontinho na história. Fui presidente da República de tanto a tanto. Isso vai ter, porque não tem jeito. Né? Agora, outra coisa é como é que eu gostaria de ser. Né? Bom, eu acho que para mim, o que é importante mesmo na minha vida, digamos? Primeiro, eu passei enfim, como eu tenho 80 anos, eu vivi muitos anos aqui, passei por muitos momentos do Brasil. E para mim é muito importante a questão da liberdade e da democracia, porque eu vivi em situações sem liberdade, sem democracia. Então, eu gostaria de ser lembrado como alguém que no governo manteve a liberdade e a democracia e ampliou o que pôde. Não feriu direitos, não fez arbitrariedades, não prendeu sem razão, esse tipo de coisa. Segundo, há uma coisa que é dada, quer dizer, enfim, se alguém for estudar a história, vai saber que a estabilização da moeda, eu tive um certo papel nisso. Mas não é, isso foi circunstancial. O que é importante é o que eu fiz depois como presidente. Quer dizer, o que eu tentei fazer como presidente? Basicamente duas coisas. Reorganizar o Estado para que o governo pudesse ser mais eficiente e criar condições de melhorar a condição de vida, saúde, educação, esse tipo a reforma agrária, essas questões sociais. O que eu gostaria de ser lembrado por ter também feito isso. Se você, eu não sei, e eu costumo dizer o seguinte também, a história, que é o julgamento que vale para cada um de nós, é o que a história vai fazer. Para quem tem vida pública, ou mesmo para o intelectual, que o julgamento que conta é o da história. Ora, a história só não julga nós estamos mortos, né? É um julgamento que o que conta não nos atinge. E segundo, a história muda. Quer dizer, segundo o momento, você tem sempre uma revisão do que foram os personagens. Né? Napoleão Bonaparte. Vive havendo livros novos sobre Napoleão. Não é o caso meu, não será assim. Mas o Napoleão, os livros novos, às vezes alguns atacam Napoleão, outros defendem Napoleão. Getúlio. Eu convivi em período de Getúlio Vargas aqui no Brasil. Eu vi tantas opiniões sobre Getúlio, tantos julgamentos sobre Getúlio, foi variando tanto o julgamento sobre Getúlio. Hoje você vê, que é difícil, e cada momento o Getúlio é visto e revisto. Né? Então, para quem tem vida pública, o julgamento, mesmo da história,
vai ser sempre em movimento, sempre instável, dependendo do clima de cada momento, de que você vai valorizar naquele momento e vai pegar lá no outro, fez isso, fez aquilo. Até os grandes eventos, por exemplo, a Revolução Francesa. Houve uma revisão crítica enorme da Revolução Francesa. Os grandes heróis, nós, Robespierre, não sei o quê, passaram a ser tiranos. Né? E por aí vai. A Revolução Russa, que era o salvador da humanidade, veio Stalin. Quem que vai dizer isso hoje? Né? Quando eu era estudante, aquilo era uma maravilha, ia resolver os problemas do mundo. Então a história vai. Então eu acho que é melhor a gente fazer o que tem que fazer com as suas convicções e não se preocupar muito com o julgamento. Porque se o que vale da história você não vai saber qual é, então você tem que saber se você tem coerência com o que você crê. E você tem firmeza para tentar implementar aquilo que você crê.